Boa tarde, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Que a luz do Mestre Jesus nos ilumine, abrindo nossas mentes e corações para as reflexões desta tarde. Com muita alegria no coração, agradeço a direção desta casa e também ao plano espiritual pela oportunidade de estudo e aprendizado. Dando continuidade ao ciclo de palestras sobre o livro Nosso Lar, hoje vamos refletir juntos sobre um tema que muito nos instiga. Vamos refletir sobre o umbral. Muitos de nós já ouviu diversas vezes falar sobre umbral. E nas palestras anteriores desse mês, já nos foi dito sua definição e também o porquê de André Luiz ter permanecido por lá durante 8 anos, antes de ser resgatado e levado à colônia de recuperação Nosso Lar. Esse assunto muito nos é importante e a finalidade do plano espiritual e também de André Luiz, ao descrever de forma tão detalhada a sua passagem pelo umbral, não seria para nos amedrontar. Aquilo que é desconhecido, em geral, nos assusta, nos faz temer. Mas se já tivermos um melhor entendimento sobre o assunto, e particularmente neste caso, se soubermos o que fazer, para que quando o momento do nosso retorno ao plano do espiritual chegar, estejamos mais serenos, por já termos aproveitado o tempo aqui no plano físico para o nosso aprimoramento. Será bem melhor, bem mais tranquilo, e talvez possamos evitar momentos de grande sofrimento, como o que nos foi descrito neste livro. Após chegar ao Nosso Lar, em conversa com Lísias, que se apresentou como um visitador dos serviços de saúde, cooperador na enfermagem ou nas providências necessárias aos enfermos recém-chegados no Nosso Lar, André se mostrou muito curioso para saber mais sobre o umbral, dizendo que as referências sobre os espíritos do umbral mordiam-no a curiosidade. Lísias então diz a André: ora, você andou detido lá por tanto tempo? André Luiz ficou 8 anos por lá. E mesmo assim, não conhece a região e aqueles que por lá estavam ao seu lado? Umbral é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, se demorando nos vales da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Vale da indecisão, porque já temos em nossas consciências os valores e atitudes a serem seguidos, mas insistimos na vida de prazeres imediatos, de facilidades. Ficamos inertes às mudanças, demorando a nos decidir pela porta estreita, pelo trabalho em favor dos nossos irmãos, pela caridade e pelo amor ao próximo. Quando o espírito reencarna, promete servir o programa de serviço do Pai, realizar a sua reforma íntima, seu burilamento. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil colocar tudo isso em prática. Traçamos um plano de evolução, mas não apenas nos esquecemos da tarefa a cumprir, mas adquirimos mais vícios, aumentando ainda mais o nosso saldo negativo. Como André Luiz mesmo diz no livro, ele se deliciara com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, sem se importar com os deveres da fraternidade. Em geral, é isso que fazemos. Damos o nosso melhor, fazemos o possível e o impossível por nossos familiares, sem pensar no auxílio ao próximo, em fazer o bem aos nossos irmãos de humanidade. Além disso, acabamos mantendo as mesmas atitudes, mantendo o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem sempre o ódio é justiça e nem sempre a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento nos prejudica. Paixão, do ponto de vista biológico, se dá pela liberação de neurotransmissores provenientes do nosso cérebro. Digamos que seria como chocolate, para aqueles que gostam,
que nos traz um bem-estar danado e nos faz querer mais e mais. Acabamos até meio viciados, querendo sempre mais, comendo até o fim da embalagem de uma só vez. Na paixão, sentimos algo muito parecido. Por isso, quando nos apaixonamos, nos tornamos irracionais. A paixão é algo físico, é proveniente de uma reação química que ocorre em todo o nosso ser. Como disse, proveniente de algumas substâncias liberadas pelo nosso cérebro. Mas nem sempre a paixão vai ser alguma coisa ruim ou prejudicial. Conforme aprendemos com a pergunta 907 do Livro dos Espíritos, o princípio das paixões, embora esteja na natureza, nem sempre será mal. Digamos que o ruim da paixão está no excesso, aliado à vontade. O princípio nos foi colocado pelo bem e pode nos levar a grandes ações. O abuso que dela fazemos é que leva às consequências que nos fazem mal, ou fazem mal ao nosso próximo. Temos que administrar a paixão, temos que estar no controle, para que não se torne perniciosa, resultando em prejuízo para nós mesmos ou para alguém mais. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, aprendemos que os homens podem vencer as más tendências, e com pouco esforço, mas o que falta é a vontade. Vejam que temos o livre-arbítrio, podemos estar no controle das nossas paixões, mas nos falta vontade. Vencer as paixões é um triunfo do espírito sobre a matéria. As paixões têm origem na emoção. Na verdade, é um sentimento mais duradouro do que a emoção. É um movimento da alma que nos arrasta para fora do nosso estado, digamos, normal ou usual. A nossa forma usual de agir. Geralmente, são provocadas pela atração de um bem ou de uma pessoa a quem muito desejamos, ou pela repulsa de algo ou alguém de quem nós sempre fugimos. Rousseau já dizia: todas as nossas paixões são boas quando nos tornam senhores, e más quando nos tornam escravos. Todas as nossas emoções são inicialmente orgânicas, porque são a resposta a uma sensação. No caso da paixão, vem aquele ímpeto do nosso ser para realizar alguma coisa extraordinária, alguma coisa a mais. Dessa forma, agimos mais em função da emoção do que da razão. Mais adequado seria, nesses momentos, parar, dar aquela respirada, pensar um pouco mais, tomar uma decisão que também viesse envolvida de razão, ou pelo menos de uma reflexão mais acurada sobre os fatos. Deveríamos agir movidos em parte pela emoção e em parte pela razão, digamos que de forma emotivo-racional. Os espíritos nos ensinam algumas ferramentas para administrarmos melhor as nossas emoções, através de preces, leituras edificantes e também pelos passes. E o mais importante é a visão de mundo que os seus ensinamentos nos oferecem. Olhando as coisas terrenas de um ponto de vista elevado, os infortúnios, as decepções e as afeições contrariadas passam a ser experiências ou incidentes desagradáveis apenas no curso de uma viagem e nos levam a reagir com maior aceitação, ao invés de nos produzir uma reação muito intensa ou até violenta. Vamos tirar proveito desse ensinamento, tendo sempre ações emotivo-racionais. Em qualquer situação, por pior que pareça, façamos uso das nossas reflexões para que podermos nos desviar da precipitação e, desta forma, evitar um possível equívoco. Pela bênção divina, para aqueles que não conhecem esses aspectos das paixões, que agem por impulsos, que são dominados pelos semelhantes, pelos sentimentos e por suas emoções, e também para os que ainda mantêm grande apego à vida material, tendo como características principais a vaidade, o orgulho, a soberba
e que, mesmo tendo se proposto ao aprimoramento, ao reencarnar não o fazem, é que existe a zona do umbral. A providência divina agiu sabiamente, permitindo que esta área na crosta terrestre fosse formada ao redor do planeta. Digamos que, como se ao renascer trouxéssemos uma veste suja para lavar no tanque da nossa vida humana, sendo que essa veste seria aquela que tecemos com nossas próprias mãos, nas experiências de vida anteriores. Apesar da bênção da nova oportunidade terrestre, esquecemos o nosso objetivo maior e, ao invés de nos purificarmos com o esforço da lavagem, manchamos ainda mais a nossa roupa. E como então vamos regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? André, no livro, nos dá um conselho maravilhoso. Amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Foi isso que desejava, ao nos exemplificar sua vivência, para que pudéssemos modificar em tempo as nossas atitudes. Continuando a refletir sobre o tema proposto para hoje, vamos analisar algumas características dos espíritos no momento do desencarne e também após esse momento, principalmente quando se encontram no umbral. Pensando no momento de transição da vida corporal para a espiritual, pode ocorrer um fenômeno importante, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um certo torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. Essa perturbação pode perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Conforme descreve Allan Kardec no livro Céu e Inferno, por ocasião da morte, tudo, a princípio, é meio confuso. A alma precisa de um tempo para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de um profundo sono e procura se orientar sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria, a que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Tudo depende da elevação de cada um. Para aquele cuja consciência ainda não está purificada, a perturbação é cheia de ansiedade, de angústias, porque sente medo diante do que vê e, sobretudo, diante do que antevê. Um fenômeno que ocorre muito frequentemente entre os espíritos de certa inferioridade moral é de acreditarem que ainda estão vivos, podendo esta ilusão se prolongar por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. As comunicações mediúnicas, que geralmente ocorrem nas casas espíritas, não apenas atestam a sobrevivência do espírito, mas revelam o seu estado de felicidade ou infelicidade, conforme a utilização boa ou má do seu livre-arbítrio quando encarnados. Após a morte do corpo físico, os espíritos formam grupos entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações e pelas afinidades. Os bons se aproximam pelo desejo de fazer o bem, os maus pelos de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se achar entre os que se assemelham. As comunidades espirituais de sofrimento e dor podem ser classificadas, então, em duas grandes categorias, conforme a localização e a gradação do sofrimento: comunidades de regiões abismais e comunidades do umbral. No umbral, os espíritos mostram grandes perturbações.
Lá vivem, se agrupam os revoltados de toda espécie, multidões de desequilibrados, daqueles que não conseguiram dominar os seus desejos inferiores. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosas, nem bastante nobres para serem conduzidas ao plano de elevação. As sensações vivenciadas no umbral guardam importante correlação com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Somos nós que plasmamos esta zona nebulosa quando pensamos ou sentimos coisas ruins. Já que somos espírito, corpo físico e perispírito, como se encontra o nosso perispírito no umbral? Conforme podemos ver no Livro dos Espíritos, o laço ou perispírito que une o nosso corpo ao espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, que é o nosso corpo físico. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. O perispírito é como fio elétrico, condutor, que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Ao ouvir que o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo, podemos entender que o corpo espiritual é suscetível a levar sequelas do outro lado da vida, e não apenas do mundo espiritual para o físico. O espírito pode ressurgir como estava antes de reencarnar e pode ser mais denso ou mais sublime, conforme o padrão vibratório e a elevação espiritual de cada um. Por isso, aqueles seres aterrorizantes que André descreve ter visto no umbral. É no perispírito que ficam impressos os atos da vontade do espírito. O espírito experimenta sensações idênticas à que apresentava no corpo que deixou. Pode sentir frio, calor, sede, fome, e embora sejam criações mentais para o espírito, elas são necessidades reais, como quando no corpo carnal. O perispírito é um instrumento do espírito, tanto quanto o corpo físico. Na reencarnação, o espírito permanece com todos os registros das suas vidas passadas. Os desequilíbrios das vidas passadas e da última vida ficam gravados no perispírito e são materializados no corpo físico. Por leis naturais de justiça divina, essa materialização pode vir até em forma de doença. Vamos ver a experiência de André Luiz e refletir sobre como os espíritos que estão no umbral podem ser socorridos, auxiliados e resgatados, assim como ele foi para a colônia do nosso lar. Conforme André nos relata, apesar de ser um local de sombras e angústias, nunca faltou lá no umbral a proteção divina. Cada espírito permanece por lá o tempo que for necessário. O Senhor permitiu que muitas colônias, como o nosso lar, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual, pudessem resgatar os merecedores. André pôde ser auxiliado quando pediu ao Supremo Autor da natureza que lhe estendesse as mãos, quando se fazia imprescindível confessar a falência do amor próprio, do orgulho, da vaidade, e quando as energias lhe faltaram de todo. Rogou por auxílio. Vejam, então, o poder da prece. Quando André pediu auxílio, de imediato, graças ao efeito extraordinário da oração, elevou seu padrão vibratório e pôde receber socorro. Surgiu alguém como que um emissário dos céus. Deus não espera nossas rogativas para nos amar, mas é indispensável nos colocarmos em posição receptiva. A importância da prece também é grande no nosso lar. Tem a finalidade de equilíbrio espiritual da colônia. Por isso, quando chega o crepúsculo, todos os espíritos para lá resgatados fazem uma prece coletiva, que promove vibrações de paz e alegria,
renovação de energias e até completa transformação. O espírito que se eleva na direção do céu é antena viva, podendo distribuí-las em benefício de todos que lhe seguem a marcha e também a si próprio. Não aprendemos que devemos sempre vigiar nossos pensamentos e atitudes e orar? Após deixarmos o corpo físico, a oração também nos é fundamental. A prece deve ser feita com humildade, pois esta é uma das maiores conquistas do espírito. Quando temos o direito de reclamar e não reclamamos, quando nos abstemos de fazer o mal, quando adotamos atitudes de compreensão e de entendimento para com o próximo, quando perseveramos no combate às nossas próprias más tendências, quando vencemos os obstáculos naturais da vida sem revolta, perdoando, trabalhando e servindo, percebemos que a humildade começou a acender em nós a luz da sua própria glória. Como podemos ver, os ensinamentos que a espiritualidade nos traz, através da experiência que André Luiz relata no livro Nosso Lar, permite muitas reflexões para o nosso aprimoramento. Então, vamos colocá-la em ação, deixar a inércia de lado e mãos à obra. Que a luz de Jesus ilumine a todos nós, hoje e sempre. Uma excelente reunião.